Que a paz e o amor de Jesus continue habitando os nossos corações hoje e sempre. Possamos na tarde de hoje aprender um pouco mais da doutrina dos Espíritos, aprender um pouco mais dos ensinamentos do Cristo através da doutrina dos Espíritos, para que possamos nos elevar, nos transformar moralmente, possamos sair daqui hoje melhor do que entramos. O Jardim de Maria tem um prazer imenso de receber a todos vocês, que possamos na tarde de hoje absorver esses ensinamentos e pô-los em prática no nosso dia a dia, para que assim possamos nos transformar e também auxiliar os nossos irmãos nessa caminhada. Lembremos da grande responsabilidade que temos por estar habitado neste plano, que é a responsabilidade de auxiliar nessa transformação. A transformação do plano, ela ocorre a partir do momento que nós nos transformamos. A partir do momento que nós, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, nós direcionamos os nossos pensamentos e os nossos atos no caminho reto do Cristo, naquele caminho que ele veio há mais de 2000 anos e nos ensinou. Até hoje nós estamos aqui, buscando, sofrendo muitas vezes, mas que possamos estar sempre perseverantes nesse caminho. Quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ficou bem claro. Ninguém vai conseguir, ninguém vai alcançar o objetivo senão através dos ensinamentos de Deus. Então, que possamos na tarde de hoje somar ao aprendizado que nós já absorvemos até hoje, que possamos nos melhorar. Eu vou solicitar aos nossos irmãos que estiver portando os celulares que deixem no modo silencioso ou desligue, para que possamos aproveitar ao máximo o trabalho da tarde de hoje. Eu vou passar a prece inicial, vou primeiro apresentar a mesa aqui. O dirigente é Gilberto, esse irmão que vos fala. O palestrante da tarde de hoje é o nosso irmão Eliseu, do Grupo Espírita da Esperança, por que não dizer também do Lar Espírita Jardim de Maria, né? Um trabalhador do Jardim de Maria também, que é uma extensão do Grupo Espírita da Esperança. A prece inicial com a nossa irmã Marcilene e a prece final com a nossa irmã Eliana. Vou passar a palavra para a nossa irmã Marcilene para que faça a prece inicial. Boa tarde a todos. Levamos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai Celeste, nesse momento, agradecendo a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade. Que esse amor de Jesus possa nos envolver agora e sempre. Que a paz e o amor da Virgem Santíssima nos guarde, nos cubra com teu manto sagrado, Mãe, agradecendo por tudo dessa falange amiga do espiritual, os medores que fazem esta casa, que possamos sair daqui todos com a paz e a luz e o amor de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós, Mãe, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, que a paz e o amor do Cristo esteja convosco. Em nome de Deus, em nome de Jesus, com a permissão do nosso irmão Inácio de Antioquia, o mentor espiritual da nossa casa de oração e trabalho, está iniciada a reunião pública da tarde de hoje, desejando a todos paz, luz e compreensão. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que nos fala do trabalhador da última hora. Somos todos nós. Que Deus nos abençoe com a palavra do nosso irmão Eliseu. Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus
nos ilumine hoje sempre. É com profundo prazer que nós estamos aqui hoje participando desse, inclusive, aniversário da casa, né? Da Maria, do quarto aninho, criancinha que está começando, mas que já tem todo um trajeto espiritual pré-estabelecido e que vem seguindo em função dos esforços dos seus dirigentes e dos seus participantes. E é isso que a Casa Espírita tem que fazer. É esse trabalho da divulgação doutrinária que nos acalenta o coração, que nos dá muita calma nas horas das aflições e que permite que nós saibamos que existe um local, além da nossa casa residencial, onde nós podemos ficar, né, pensando um pouco na calma dos nossos corações, das nossas mentes, um pouco nas coisas de vida. E isso é fundamental para nós espíritos. É fundamental que a gente entenda que essa nossa carreira infinita, ela é composta por fases. E essa fase atual que nós estamos passando no planeta Terra é a melhor fase para nós. É a fase em que nos encontramos preparados, ou se preparando, melhor colocando, para o que pode e que virá adiante. Não adianta nós, como espíritos, ficarmos pensando só no passado, apesar de que o passado deve ser usado como referência. Mas é preciso que a gente pense na questão espiritual, no presente e principalmente naquilo que nós estamos construindo para o futuro. Então, o caminho do espírita é essa noção que ele estabelece na sua conduta de vida, dia após dia, no bem, como colocou o irmão Gilberto. Na hora que a gente consegue colocar o bem nas nossas atividades, o bem se estabelece na nossa consciência, nos nossos corações, nas nossas mentes, e partimos a agir de uma forma diferente na forma de viver. Isso é que faz a transformação do espírita. O espírita, ele não é laureado por nada. Ele não precisa estar com nenhum dogma. Ele não precisa criar nenhum subterfúgio para se mostrar. Ele simplesmente é um ser que habita a terra, um espírito que tem a sua responsabilidade e a sua consciência do que faz e procura agir da melhor maneira para crescer. Isto que nos valoriza. Porque a transitoriedade que todos nós estamos enfrentando é normal. Hoje reencarnou milhões de pessoas na Terra e hoje, com certeza, outros milhões desencarnaram também na Terra. É esse vai e vem, é esse fluxo, é esse movimento espiritual, meus irmãos, que a gente tem que divisar e não ter medo, e não ter receio. O espírita é aquele ser que encara a verdade face a face, como diz Kardec, né, o espírito da verdade, em todas as épocas da humanidade. Por que ele encara a verdade em todas as épocas da humanidade? Porque ele tem consciência de que ele é eterno. O espírito é eterno. Hoje você habita um corpo, amanhã você vai vir de outro, você já vem de outros corpos, mas sua essência espiritual, ela é única, ela é exclusiva, é um DNA específico que você vai levar o resto da sua vida. E é importante a gente entender isso, porque na hora que a gente toma essa consciência espírita nas nossas ações, nós começamos a entender o mundo um pouco melhor. Nós começamos a compreender que toda essa corrida, talvez materialista, né, existente, requer um pouco mais de reflexão. A gente começa a refletir que precisa pensar no outro, hein? E não apenas em nós. A gente começa a entender que existem outras criaturas que merecem ser ouvidas por nós e que nós precisamos ouvi-las e ajudá-las, porque faz parte, né, do nosso crescimento espiritual. Então o espírita, como nós comentávamos, inclusive hoje de manhã na campanha do Quilo,
ele é aquela criatura que ele não se baliza exclusivamente em cima, né, das questões materiais. Pelo contrário, ele é aquele que tem a referência material das coisas, sim, mas ele não vive para essas coisas. A sua cabeça funciona num novo conceito. E aí, a gente cai diante de uma questão extremamente interessante, que é o capítulo 20, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os trabalhadores da última hora. Se nós entendermos a questão do trabalho do ponto de vista material, a gente sabe que o trabalho é algo que nós temos que fazer para a sobrevivência do outro, para a sobrevivência material. E o trabalho, ele tem, né, toda uma história contida que aquela criatura que não trabalha, e aí necessariamente a gente está falando do trabalho aqui de forma genérica, né, seja o trabalho de casa até um trabalho de uma grande multinacional, seja lá como for, você tem aquela preocupação de fazer as suas atividades, de fazer as suas ações materiais para a sustentação da sua família, né, da sua casa. E esse trabalho é um trabalho extremamente necessário, porque esse trabalho, entre outras coisas, materialmente vai lhe sustentar, mas também tem um efeito psicológico, né? O homem que não trabalha, ele normalmente se desanima, ele chega a ficar em depressão, muitas vezes. Então, é uma questão extremamente necessária e imprescindível. Quando a gente lê a Bíblia, do primeiro capítulo da Bíblia ao último capítulo da Bíblia, se nós atentarmos, os irmãos que escreveram a Bíblia, né, ou como a Igreja Católica gosta de dizer, os santos que escreveram a Bíblia, todos aqueles irmãos fazem referência ao trabalho. O trabalho existe e é necessário, indispensável. Mas existe um outro trabalho que foge à questão material. Existe um outro trabalho que nós não nos preocupamos muito, que é esse trabalho espiritual. A grande questão da sociedade moderna é a falta do entendimento de que a vida continua, a vida perpassa a morte, a vida existe a mais. E você, para entender e compreender isso, você precisa ter uma lógica estabelecida de confiança, de fé na existência da questão espiritual. E o trabalho vem aí. Por quê? Porque quando a gente pensa em termos espirituais, e que a gente está falando de trabalho, meus irmãos, nós estamos falando do trabalho que não se vê. Imagine, os senhores, o trabalho da caridade. Imagine, os senhores, o trabalho, aspas, de um sorriso. Imagine, os senhores, o trabalho de ouvir o outro. Imagine, os senhores, o trabalho de ir a um hospital. Então, existem energias, existem forças espirituais que nós precisamos despertar. E que faz parte desse trabalho espiritual. A Casa Espírita, por exemplo, ela nos convida o tempo todo para o trabalho espiritual. Porque esse trabalho espiritual, meus irmãos, ele é necessário para o espírito, embora que vá ter reflexo na matéria. Mas nós ficamos fortes espiritualmente quando nos dedicamos à causa do bem. E o espírita, ele tem que ser aquele ser consciente que, ao trabalhar na casa espírita, ao trabalhar na sua casa, ao trabalhar na rua mesmo, no trabalho, onde ele esteja, no trabalho material, ele precisa ter a consciência de que ele é um elemento importante nessa sintonia espiritual
espiritual, onde o trabalho funciona com os espíritos de uma forma muito forte. Eu só vou lembrar um fato simples para todos nós. Quer ver uma coisa bem simples? Quanto de nós conseguimos falar mentalmente com nossos guias espirituais? Todos nós temos guias espirituais. Todos. A criança, até os 7 anos de idade, é acompanhada por alguns espíritos. Tá? Após os 7 anos, fica um guia espiritual com ela. E a partir dali, aquele espírito vai acompanhá-lo até o seu desencarne. É uma responsabilidade, é um trabalho espiritual desse espírito que se dedica para a gente. A pergunta é: quantas vezes nós conseguimos falar mentalmente, espiritualmente com esses nossos guias? Nós teremos essa carência e nós precisamos estar sintonizados com isso. Porque na hora que a gente sintoniza um guia espiritual, por exemplo, você vai ter uma visão espiritual diferente daquele momento material que você está passando. Seja ele qual for, seja de alegria, seja de tristeza, seja de angústia. O médium, por exemplo, o médium que está se desenvolvendo ou se desenvolveu, ele já, dependendo do tipo da mediunidade que ele tenha, ele chega a perceber o que está acontecendo de uma forma muito clara, muito objetiva. Mas nós precisamos, mesmo aqueles que não têm a sua mediunidade desenvolvida, pensar um pouco na questão espiritual. Porque esse trabalho espiritual, ele é fundamental no nosso crescimento quanto espírito, meus amigos. E nós temos esquecido, talvez, muito de falar com os espíritos. Nós temos deixado de fazer essa articulação espiritual. Então nós queremos nos deter exatamente nessa preocupação que nós devemos ter e que nós temos que ter na questão dos espíritos, em relação a trabalhar o nosso campo mental para o bem. É esse desafio que nós precisamos empregar em nós para irradiarmos para outras pessoas e fazermos isso acontecer onde nós estejamos. Eu vou dar um exemplo bem prático para a gente entender essa lógica como funciona. Imagine um programa de carne nua. Terrível, né? Você, quando liga e está lá passando aquele programa, você sente imediatamente um impacto, daquela força do que se mostra, das energias negativas que estão lá colocadas. Aquilo ali ele impactua e cria um ambiente de medo e cria um ambiente psicológico em você de revolta e cria um ambiente psicológico em você. Isso não sou eu que estou dizendo, não, isso já tem estudos mostrando isso. E cria um ambiente em você negativo, onde você começa a ficar armado contra tudo e contra todos. Você sabe que tem coisa ruim no ar. Mas vamos fazer um paralelo diferente. Imaginem se aquilo ali fosse um programa que só falasse de coisas boas, de coisas maravilhosas, de coisas positivas que acontecem na sociedade, e não só coisas ruins. Não teria uma colocação diferente? Não daria? Você teria um outro ambiente feliz e alegria. E no campo espiritual, isso é real, meus irmãos. Nós precisamos trabalhar a questão mental, porque o trabalho da questão mental nos leva a pensar melhor e a agir melhor. Nos levará a ter uma consciência espiritual mais real. Porque a gente sabe, quanto espírita, que vai desencarnar. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, fica lá meio pé, meio cá, dizendo assim: como é que vai ser esse meu desencarne, né? Quiçá até com medo de desencarnar. Porque nós precisamos ter essa firmeza. O que é que falta então? Essa consciência de que eu estou no bem, trabalho para o bem e que o bem está comigo. Porque na hora que eu adquiro essa consciência, eu
começo a ficar melhor. Esse é o desafio que nós espíritas temos. Quando Jesus, na sua parábola, coloca a parábola da vinha, que sai lá o homem à procura de trabalhadores, e aqueles que aparecem primeiro, ele acerta o salário, e logo a seguir vem o segundo, ele também acerta os salários, e em horas diferentes, vários irmãos aparecem para o trabalho, e desde que é ajustado o salário, essas criaturas vão trabalhar. Jesus quis mostrar ali claramente que esse Senhor é Deus. Deus na sua plenitude. Deus, quando permite que nós voltemos para a terra, para cumprirmos as nossas missões de crescimento e de desenvolvimento. O espaço, a vinha que Jesus fala, é exatamente os lugares, os planetas diversos que nós já habitamos e vamos ter que habitar mais ainda, dependendo do nosso grau espiritual. E o salário representa a felicidade que cada um vai ter diante do seu esforço no trabalho do bem. Então, quando é indagado a Jesus, na própria parábola, Senhor, e estes que chegaram depois vão receber o mesmo salário que eu? Porque nós temos muito isso, Perguntamos por que o outro está ganhando igual a gente ou até mais. E Jesus responde, através da parábola, claramente, de que se foi feito o acerto com ele, que se cumpra. E que o seu não já está acertado, por que você está preocupado com o do outro? O que é que Jesus quis dizer com isso, meus irmãos? Ele quis mostrar claramente que a beneficência divina é muito grande em relação ao trabalho que você pode executar. E que não existe hora, e que não existe momento para você despertar para agir no bem. Eu lembro muito bem das obras do Dr. Bezerra de Menezes, e Dr. Bezerra de Menezes despertou para o Espiritismo aos 53 anos. E foi considerado o apóstolo do Espiritismo no Brasil. Então não tem essa história da idade. O que acontece é que nós precisamos despertar para o bem o quanto antes, para trabalhar esse bem em nós. Porque se nós não fizermos isso, a atividade do trabalho espiritual vai ficar de lado. E nós vamos passar mais uma reencarnação sem ter um aproveitamento espiritual condizente com aquilo que nós dissemos que iríamos fazer. Então o caminho espírita é esse caminho que nos leva a refletir sobre como nós estamos agindo na vida atual, como nós estamos fazendo o bem acontecer. Tem uma historieta real que aconteceu no plano espiritual, muito interessante, que é sobre a questão das grandes catástrofes que a Terra passou. Na Segunda Guerra Mundial, dada o livre-arbítrio humano, vou chamar sempre a atenção disso, viu, meus irmãos? A questão das guerras não é porque Deus quis que a guerra acontecesse. E a questão da guerra não é porque Deus, também porque Deus não parou a guerra, porque Deus deu livre-arbítrio aos homens. E os homens que assumam as consequências das suas ações. Então a guerra é uma criação humana e não divina. Porque eu já vi gente aí, inteligente, sábio, etc, dizendo que a guerra foi questão divina. Não tem nada a ver com Deus. Isso é coisa do homem pelo homem. Mas nas guerras, na Segunda Guerra Mundial especificamente, quando os americanos jogaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, em fração de segundos, milhares de pessoas morreram. Meus irmãos, no campo espiritual, isso teve uma reflexão muito grande. Porque imagine os senhores, o que é nós estarmos aqui e daqui a pouco acabou-se, fisicamente falando, e desencarnamos por uma explosão nuclear. E isso ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. E falam os espíritos
no livro Trabalhadores da Última Hora, que Jesus, com a sua pleia de espíritos amigos, já tendo a ideia de que isso iria ocorrer, houve um trabalho espiritual fantástico dos espíritos para socorrer aqueles irmãos que desencarnaram naquele momento. Porque os espíritos que ali desencarnaram ficaram sem noção nenhuma do que estava acontecendo. Houve, na verdade, um pavor, houve, na verdade, uma grande catástrofe mental dessas criaturas, porque houve uma perdição total de consciência em relação ao que estava acontecendo. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Agora, aqueles espíritos que estavam em concentração, aqueles mais religiosos, vamos dizer assim, que estavam buscando mais Deus de alguma maneira, a assistência espiritual era muito mais fácil de acontecer. Então, no mundo espiritual, o trabalho dos espíritos para nos ajudar é imenso. Agora, o que é que ocorre? Nós não estamos sintonizados para receber essa ajuda. E aí os espíritos sentem muito mais dificuldades em nos ajudar. Por isso que é importante, na hora que a gente fala do trabalho espírita, a gente ter consciência do que é que nós precisamos fazer. Tem gente que fica perguntando: o que é que eu vou fazer na casa espírita? Eu vou ser só médium? Eu vou ser o da limpeza? Eu vou ser o da organização? Eu vou ser o da palestra? Eu vou ser o quê? Não interessa o que você queira ser. O que interessa é que você faça alguma coisa. Os espíritos nos pedem que, na hora que a gente faz o trabalho do bem, seja em qualquer nível, para cada ação do trabalho do bem que a gente está fazendo, pode ser anulada sem outras ações negativas que nós realizamos. Porque se isso não ocorresse, não haveria evolução. A evolução do espírito se dá nesse despertar dele para o bem e nessa atitude do amor e do bem que ele faça. Porque isso irradia. Então, nós vamos começando a crescer espiritualmente a partir desses aspectos. Nós precisamos entender que trabalhar o bem é trabalhar sua consciência em prol daqueles que precisam, de ajudar aqueles que precisam. Porque na hora que você realiza esse tipo de ação, o seu espírito começa a despertar melhor. Quantos espíritos nas horas do desencarne, embora sem nenhuma religiosidade, mas que estão ligados a Deus de alguma forma, pensando no bem, não é? Chegam melhor na espiritualidade. Eu não sei se eu já contei aqui, mas tem um caso interessante que aconteceu na Europa, que uma velhinha estava dentro de um trem em alta velocidade, e os espíritos na espiritualidade souberam que haveria ali um desencarne em massa. E que aquele desencarne em massa ocorreria a partir do descarregamento do trem, que bateria em prédios e que outras pessoas que estariam nesse prédio também desencarnariam. Os espíritos imediatamente ligaram um alerta e começaram a procurar uma sintonia do bem. Porque o que os espíritos fazem, meus irmãos? Eles não estão lá, só prontos a nos ajudar 100%. Eles precisam que a gente também os ajude mentalmente, se ligando de alguma forma. E na hora que os espíritos procuram alguém ou algo que tivesse em sintonia com a questão espiritual, imediatamente eles identificam que tem uma velhinha assim, que está em oração. Era a única criatura que naquele trem em alta velocidade, onde haveria um desastre para o desencarne em massa daqueles espíritos, que estava em oração. A partir daquele local, daquela mentalização que aquela criatura fazia, os espíritos começaram a ajudar e a transformar aquela energia daquela prece em forma de proteger os outros que estavam desencarnados. Porque entenda o seguinte: nas grandes catástrofes, quando ocorrem,
no desencarnes em massa, ou até mesmo no desencarne individual, se o espírito não está preparado para isso, ele vai ter muita dificuldade na hora do seu desencarne. Eu me lembrei agora do irmão do Rio, Rodrigo Batista, que foi um trabalhador do tabernáculo, espírito emissário da Rua da Verdade, primeira entidade que nós participamos há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. E o irmão Luiz Rodrigues, na hora do seu desencarne, embora todo o conhecimento espiritual que tinha, ele ainda estava relutante na questão do corpo físico. Né? Ele não queria se deslocar, não queria deixar o corpo, em outras palavras. Ele estava com medo, aspas, do que viria do outro lado. E na época, a nossa irmã Renilda era médium, a médium que estava próximo ao local, e viu essa cena espiritualmente e começou a entrar em oração e aplicar um passe de dispersão no corpo, né, fluídico do irmão Luiz Rodrigues, para tentar deslocá-lo com mais facilidade. E foi aí que o guia espiritual do irmão apresentou-se e começou realmente, a partir daquela ação da energia da irmã Renilda, a fazer o desligamento com os outros espíritos do irmão Luiz Rodrigues Batista. Dias depois, meses depois, ele dá uma comunicação dizendo exatamente o que tinha acontecido, da barreira mental que ele encontrou, embora trabalhador da casa espírita, mas do medo que ele estava exatamente desse deslocamento, dessa questão, porque ele se achava ainda não um trabalhador efetivo do espiritismo, né? E ele sofreu um pouco com isso. E tem vários e vários casos, né, de pessoas que na hora de desencarnar tiveram dificuldade. O irmão Jacó, por exemplo, né, quando despertou na espiritualidade, que foi ser levado pelos guias espirituais, ele estava com medo, porque ia passar numa região extremamente aflitiva, onde várias entidades estavam ali mentalmente puxando a ele para não seguir, e os espíritos amigos dizem: ora, irmão Jacó, vamos entrar em oração e confiança para que você possa passar por essa região. Então, observem, meus irmãos, que o trabalho espiritual é um trabalho muito sério e importante. O trabalhador da última hora é cada um de nós, é qualquer um de nós, independente até de religião. É aquele que está no bem, seja ela qual for a atividade. É aquele que está mentalizando o que precisa e ajudando ao que precisa. É isso que nós precisamos despertar. É essa noção do outro, essa noção de sociedade, essa noção humana e espiritual que a gente precisa pensar. Diz os espíritos que aquele que age no bem, ele vive 24 horas pensando no bem, no que estiver fazendo. E fez me lembrar de Chico Xavier, né? Chico, quando estava encarnado entre nós, o trabalho de Chico era um trabalho tão diário, tão duro mesmo, vamos dizer assim, no trabalho material, do ponto de vista que ele era funcionário público, nem tanto, mas do ponto de vista espiritual, a carga que Chico recebia em ter que trabalhar, escrever livros, dar orientação diária, era uma coisa assim, cavalar. Poucos de nós, com certeza, aguentaríamos fisicamente aquilo que o Chico passava, né? Ele tinha problema de catarata, ele tinha uma série de dificuldades, inclusive do ponto de vista físico, para encarar a situação, mas encarava e lutou. E diz os espíritos que quando o Chico desencarnou, uma das primeiras ações, está lá no livro também, Trabalhadores da Última Hora, o que Chico fez, uma das primeiras ações que Chico fez, foi tentar ajudar os irmãos que estavam sob problema de catástrofe. E lembram que o caso do Haiti, o espírito de Chico já estava lá sintonizado, ajudando aqueles irmãos no trabalho, resgatando aqueles espíritos que estavam desencarnando em grande sofrimento. Então, o trabalho do espírito que quer agir no bem, ele é ininterrupto. Ele não para. Você deve ficar, né, pensando: como é que eu vou fazer isso?
No corpo material a gente tem limites, mas no campo mental, meus irmãos, nós não temos limites. Os limites é a gente querer pensar no bem. Observe, toda vez que você se concentra numa coisa boa, como acontece energias maravilhosas, né, que se despreendem de você e vai até ajudar outras pessoas que você nem imagina. Imagine o que é um pensamento positivo no bem. André Luiz, em uma das suas obras, diz que na hora da oração conjunta que todos fazem em nosso lar, caíam pétalas de rosas maravilhosas, etéreas, que quando batiam no perispírito se dissolviam, mas que produziam nele, né, em todos que estavam, uma satisfação profunda, porque logo a seguir um espírito de grande envergadura espiritual se materializava nessa região para ajudar e para orientar a todos. O que era isso, meus irmãos? Né? É o estágio mental de pensar no bem. Eu sei que nós vivemos muito nas aflições. Aliás, o Evangelho fala muito isso, né? Na terra só tereis aflições. Mas nós podemos construir outras coisas que não são aflições. Nós podemos pensar sim no bem. Nós podemos agir no bem. Nós podemos, no silêncio da nossa mente, sem ninguém perceber, ajudar muitas vezes um companheiro espírita que está precisando na casa e que a gente não se apercebe disso muitas vezes, mas que a gente, se descobrir e fazer, nós estaremos ajudando, e ali está uma ação, né, que nós estamos fazendo, que espiritualmente é muito importante. Porque muitas vezes na casa espírita a gente esquece, né? O irmão Dario chama muita atenção disso e eu gosto quando ele fala muito dessa questão. A gente se esquece até dos irmãos que vêm para a casa espírita, né? É aquela história da velhinha que vinha sempre e ficava lá no centro espírita, na primeira fila, tá? E ninguém observava essa velhinha. E ela sempre vinha, ficava lá e tal. Um belo dia essa velhinha sumiu. E nessa casa, pouco se preocupava com isso, mas teve um irmão que disse, mas engraçado, eu nunca mais vi aquela velhinha que via toda vez lá para frente na mensagem. O que foi que aconteceu? Ninguém respondeu, ninguém lembrava dela, esqueceu, comentário, foi assim, foi assado. Um belo dia, numa reunião mediúnica, eis que os espíritos dizem em concentração que vai vir um espírito de alta envergadura para lhes dar uma mensagem. E os irmãos entram em grande concentração e o espírito incorpora uma magnitude espiritual elevadíssima, e era, sabe quem, meus irmãos? Era aquela velhinha. Então, muitas vezes, a gente precisa entender essa questão da vida espiritual. Na verdade, nós precisamos nos sintonizar mais com as questões dos espíritos. Na verdade, nós precisamos, meus irmãos, entender com ação no bem o que é que nós estamos predispostos a fazer na Terra. Porque isso aqui, embora seja uma passagem, vamos tentar aproveitar o melhor possível. Né? Vamos aguentar as nossas provações, vamos falar abertamente, como diz a gíria, né? Vamos aguentar as nossas provas, que não são fáceis, né? Cada um tem o seu guião de problemas a carregar. Ora é o filho, ora é o esposo, ora é a esposa, ora é o primo, ora é o tio, ora é alguém da família, de uma forma geral, que nos preocupa. Então nós temos que saber como lidar, nós temos que saber como perdoar, nós temos que saber como entender. E isso é difícil demais, porque a nossa deficiência, a nossa falta de trabalho espiritual é muito grande. O trabalhador da última hora não é só aquele que vai para a campanha do quilo, é aquele também, mas é aquele que no recôndito da sua alma, dentro do seu ser, fala consigo mesmo e diz, eu vou me mudar, eu vou agir no bem, eu vou começar a ter uma atitude proativa. Eu tenho uma amiga jornalista, o Jeff conhece, eu acho que o Dario também conhece, ela frequentou a nossa irmã Ana Carline. E eu encontrei a nossa irmã Ana Carline esses dias.
Ela é um médium, a médium, trabalha na casa espírita. E sempre conversa, vez por outra, a gente bate papo no telefone, e-mail, internet, etc., sobre essa situação do mundo. E ela é uma pessoa muito preocupada, porque ela quer resolver o problema de todo mundo e trabalha na história dos políticos, aí, né, fala muito contra os políticos e etc. E um belo dia, eu, conversando com ela, senti que uma entidade se aproximou, que era o guia espiritual dela. E o guia mandou perguntar assim: pergunta a ela o que é que ela está fazendo por ela. Eu fiquei constrangido. Eu fiquei com medo de perguntar aquilo na hora. Mas o Espírito insistiu: pergunta. E eu perguntei: ô Ana, me diz o seguinte, o que é que você tem feito por você? Essa criatura botou a mão na cabeça e caiu no choro. Ela chorava feito uma criança. Ela disse: mandaram você dizer isso, não foi? Eu disse: foi. Ela disse: porque há 2 semanas atrás, numa reunião mediúnica, meu guia espiritual incorporou e disse a mesma coisa. O que é que eu tenho feito comigo? Porque eu estou muito preocupado com o problema dos outros e estou esquecendo de mim, em me melhorar. Porque eu estou muito preocupado em criticar os políticos, eu sou muito inteligente, trabalha como jornalista, etc. E esqueço de me melhorar nas minhas falhas. Eu estou errado. Eu tenho que cuidar com isso. Muitas vezes, meus irmãos, Jesus chamou a atenção disso, né? A história do argueiro e da trave dos olhos nossos. Vamos esquecer um pouco os defeitos alheios e vamos olhar para a gente, né? Olhar para dentro de nós e vermos o que é que nós podemos melhorar. Esse é um trabalho efetivo que, quanto espírito, se você fizer, você vai se modificar. Porque você tem responsabilidades. Você tem ações assumidas no outro lado da vida hoje. Por isso você tem um filho problema. Por isso você tem um irmão problema, um marido problema, dificuldade. Tem gente que diz assim: ah, eu não sei porque eu trabalho e não fico rico. Dê graças a Deus. Porque talvez se você ficasse rico, você esquecesse de tudo que você construiu. Não estou dizendo isso para que a gente fique parado no tempo e no espaço. Você pode trabalhar e até ficar rico. Ótimo, maravilhoso para você, aspas. Se aquilo não for uma prova feroz que vai lhe tirar do eixo do bem. Porque a riqueza é um teste para o espírito. E um teste pesado. Não diz os espíritos que é melhor ser pobre. Porque na pobreza, embora você enfrente toda a dificuldade material, mas se você tem um equilíbrio mental, espiritual, você cresce. E na riqueza não. Na riqueza você vai ter acesso a tudo, a facilidade. Ela só vai vir com o trabalho, ela só vai vir com a abnegação. Todos nós sabemos. Nós ainda temos um grau de materialização muito grande. Nós ainda trabalhamos muito pouco a questão das nossas mentes para as questões espirituais. Tem coisas que não dá nem para a gente conceber. Imagine se eu dissesse aqui para os senhores que tudo isso aqui que está acontecendo não existe. Na ótica espírita. Fica meio pesado para a gente entender, né? No campo material. Mas a metafísica diz isso. Isso aqui não existe. Isso aqui que a gente está passando é um bilionésimo de ato de vida. Isso não existe. Então, tem coisas que Papai do Céu não permite que a gente acesse ainda, diante da nossa incapacidade espiritual e mental mesmo, materialmente falando, de entender. Oxalá que Deus permita que com o tempo, vagarosamente, mas continuamente, a gente vá se melhorando para que a gente um dia chegue a uma condição espiritual muito melhor. Muita paz para todos, que Deus abençoe. Quero agradecer ao nosso irmão Elisei pela mensagem que nos trouxe, pelo esclarecimento.
que possamos, com base nesse esclarecimento que aqui recebemos hoje na nossa casa de oração e trabalho, possamos no nosso dia a dia, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, que possamos inserir todos esses ensinamentos na hora de uma tomada de decisão do caminho no qual nós devemos seguir. Me veio essa semana um comentário de um colega que diz que um filho adolescente não seguia nenhuma religião, chegou para o pai e perguntou: pai, o meu colega João, ele segue uma religião que diz que quando a pessoa morre, tudo acaba. A minha colega Maria me falou que segue uma religião que diz que quando a pessoa morre, vai dormir e aguardar o dia do juízo final. O meu colega Antônio falou que segue uma religião que diz que quando desencarna, quando morre, vai para o céu aqueles que fizeram bem, vai para o inferno aqueles que fizeram mal, e vai para o purgatório os inocentes que serão julgados. E o Senhor me disse que quando nós morrermos, nós vamos ter novas oportunidades através da reencarnação. Qual dessas religiões, qual desses meus amigos é o mais esclarecido? E o pai olhou, pensou e disse: eu não vou te falar qual é o mais esclarecido, mas vou te dizer que o menos esclarecido é aquele que ainda não despertou para nenhum desses ensinamentos. Que Deus nos abençoe. Vou passar a prece final para nossa irmã Eliana e gostaria de informar para vocês que, dando sequência ao mês de aniversário do Lar Espírita Jardim de Maria, nós teremos uma apresentação ao final dessa reunião e também nós teremos alguns sorteios aqui para que fique, mais uma vez, como nós fazemos todo o aniversário, para que fique uma lembrança com vocês desta data, para que nós possamos sempre lembrar desta casa, que é uma oportunidade para todos nós nos tornarmos trabalhadores. Jesus nos convoca a sermos trabalhadores da última hora, nos dá a casa espírita como um ponto onde nós podemos chegar e despertar as nossas mentes para esse desenvolvimento de trabalho. Uma prece final, nossa irmã Eliana. Boa tarde. Meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto e no seu pensamento entrarmos em prece, em agradecimento ao nosso Senhor Jesus, à Virgem Maria, aos bons irmãos de luz que estão conosco aqui, ao mentor dessa casa, Inácio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Fiquem na paz, luz, e que Jesus abençoe hoje e sempre. Passar para o nosso irmão Gilberto para finalizar nossos trabalhos da tarde de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, com a permissão da nossa mãe, do nosso irmão Inácio, que é teu filho, está encerrada a reunião pública da tarde de hoje, desejando por todos paz, luz e compreensão.